E, pessoal, vamos para a correção do terceiro exercício, tá? Então, nesse terceiro exercício, ele diz assim: eu tenho um, dois e três. Aí ele pergunta: qual é a ordem? Quem é um, quem é dois, quem é três? Eu sei que a água evapora 100, o álcool evapora 78, o éter evapora 34. Aí eu pergunto: certo, mas quem é álcool, quem é água e quem é éter? Você tem que lembrar o seguinte: sempre que tem um gráfico, aquela curva que está mais próximo do eixo Y, mais próximo do eixo Y, é a mais volátil. Ou seja, a um vai ser o éter. Aí a menos volátil vem depois, no caso, o álcool. E a menos volátil de todas vem sempre por último, que vai ser a água. Ou seja, um, dois, três vai ser éter, álcool e água. Alternativa, letra A. Alternativa, letra A. Beleza? Qualquer dúvida, vão perguntando. Ó, nessa é soma. É aquela, Débora, que tu estava perguntando, né? Se somava, como é que fazia? Somava ou se não somava. Nessa soma, tá? Então diz assim, ó. De acordo com esse diagrama que vocês estão vendo, aí, a fase sólida é a fase mais estável no um. Sim, sempre nessa região que se encontra o um é a fase sólida. Então aqui é verdadeiro. Vou marcar como verdadeiro, tá? Aí diz, a fase mais estável na 3 é vapor? Sim, aqui é vapor, estado gasoso. Então tá certo também. No ponto B, o diagrama está em equilíbrio sólido e vapor. Ó, não é sólido e vapor, é líquido e vapor. Então essa está errada, o quadro está errado, você não marca. Oitavo, o ponto A está em equilíbrio sólido, líquido e gasoso e vapor? Sim, aqui é o ponto triplo. Então a 8 está certo. 16. Na região 2, o diagrama é líquido? Sim, é líquido. Então, o que é que você vai fazer? Então, você faz um mais 2, 3. 3 mais 8, 11. 11 mais 16. Então, o somatório daria 27. Nessa questão, se eu pedisse o somatório, seria 27. Dúvidas nessa? Maravilha. Esse é um estilo de questão que geralmente você vê em universidades específicas, né? É, Universidade Federal aí de Santa Catarina, que é essa questão, mas aí você vê muito esse estilo de questão em FUVEST, em PUC, universidade mais carregada, tá entendendo? Porque nesse caso, o que é que vai. Se você erra uma, você erra a soma. E você perdendo a soma é justamente o que ele quer. Que você acerte a soma. Então basta você errar um número que você perde a questão. Então, é um tipo de questão, só olha a soma, Débora. Só olha a soma. É um tipo de vestibular, é um tipo de questão que o cara tem que saber mesmo. São universidades que, para entrar, o cara tem que mostrar que sabe. Não tem essa história de chute, não. Tá entendendo? Pode até chutar, mas assim, a probabilidade de errar, certo, é bem maior. Então, são questões de universidades é, em que você, eles querem os melhores, sempre os melhores. Entendeu? O cara tem que mostrar que sabe mesmo para entrar. Não estou dizendo que em outras universidades não vai entrar o melhor. Eu só estou querendo dizer que nesse tipo de universidade que eu citei, o ITA, por exemplo, né, que é para as Forças Armadas, então é o estilo de questão deles também. Sim, o conteúdo é o mesmo, mas você tem que pensar muito mais na hora de responder, tá? É por isso que vale a pena vocês procurarem questões dessas universidades, certo? Para que vocês possam se preparar muito mais. Depois, se vocês quiserem, vocês me lembram que eu envio para vocês irem começando a trabalhar, já que só vão fazer Enem ano que vem, né? Quer dizer, 2000, final 2021. Vamos para a próxima aqui, ó. Esse composto que vocês estão vendo aí é o etilenoglicol, certo? É um álcool
que é colocado uma espécie de álcool e serve para colocar para evitar que a água do radiador congele. Então, o que é que acontece? Se você está vendo que vai mudar, se ele vai evitar que congele no inverno, é porque está mudando as propriedades coligativas, certo? Se está mudando as propriedades coligativas, não quer que congele, muda o pH? Não tem nada a ver com o pH. Se não é para congelar, o que é que acontece? Diminui o ponto de congelamento. Porque se for a água, por exemplo, a -5 vai congelar. Mas se você colocar o etileno glicol junto da água do radiador, ele não vai congelar -5, ele vai congelar -15. Então, seu carro vai funcionar tranquilamente sem a água congelar no radiador. Ok? Deu para entender, Débora? Já que você disse que teve dúvida. Vamos ver essa. 22. Ao nível do mar, uma solução aquosa de cloreto de sódio 0,1. O que é que acontece? Tem temperatura de ebulição igual à água pura? Não, a gente viu que colocando soluto não volátil vai alterar. Tem ponto de congelamento superior da água? Não, inferior. A gente viu que diminui o ponto de congelamento. Tem o número de moléculas de partículas em uma solução 0,1 de cloreto de alumínio? Tem temperatura de ebulição maior que da água pura ou não conduz corrente elétrica? Tem temperatura de ebulição maior do que o da água pura. A gente viu que na adição do soluto não volátil aumenta o ponto de ebulição. Então, a alternativa correta é a letra D. 23. Para uma solução de brometo de potássio em água, assinala a afirmativa incorreta. A solução congela a uma temperatura inferior à água pura? Sim. Como eu quero errada, então não vou marcar essa. A pressão de vapor da água é maior do que da água pura? Não, é menor. Então a alternativa errada é letra B. Tá? Uma salada de alface for temperada com vinagre e água. A gente já fez isso daí, né? Falou nessa situação, é osmose. Letra E. A gente já fez essa questão. Tá? Letra E, osmose. Vamos ver agora essas outras. Usando de um costume popular, um jovem cobriu a ferida com pó de café para acelerar a cicatrização. Que efeito coligativo ele usou? O efeito osmótico. Por quê? Como a concentração, no caso do café, está maior fora, faz com que o líquido da ferida, o pus, o resto de sangue, seja expelido para fora da ferida. A cicatrização ocorrerá mais rápido e evitará a proliferação. Sem líquido, não fica, não inflama, porque não tem como o micro-organismo se instalar. Então, é um costume que o pessoal faz e que dá certo seria pegar na ferida, né? Na ferida aberta. Dói, dói. Mas é melhor do que colocar sal e vinagre, como mamãe fazia comigo. Pegava sal, vinagre, molhava, botava, apertava na ferida, passava um pano e enrolava. Era uma satisfação. Era desse jeito. Aí ela me dizia mais assim, aí agora, da próxima vez que tu for correr, tu cai pra gente colocar de novo. Era um amor, né? Assim, só uma demonstração de carinho, afeto. Era maravilhoso. Então, o pessoal costuma fazer isso. Bota um pouco de pó de café no pano, né? Em cima da ferida. Pô, tá vendo, né, Jessé? Pra você ver como a coisa é. Acho que nossa mãe deve ter parentesco aí. Então, colocava o pó de café na ferida e passava um pano. Aí, com o passar do tempo, o pó ia ficar molhado. Por quê? Porque saía da ferida o sangue, o resto de sangue, a água que tivesse lá, né? Que é o plasma, né? E evitaria justamente que micro-organismos contaminassem a ferida, né? Terceira questão. Para que os glóbulos vermelhos do sangue não estourem ou não murchem,
A pressão osmótica do soro fisiológico administrado aos pacientes deve ser o quê? Igual. Deve ser igual. Mas a atmosfera, não. Se eu estou colocando o soro dentro junto do sangue, certo? Então deve ser igual ao glóbulo vermelho. Até mesmo porque a pressão que nós temos dentro do corpo não é igual à pressão das nossas células, não é igual à pressão atmosférica. Certo? A pressão, ela é uma pressão diferenciada. Então a alternativa correta aí vai ser letra D. Tem que ser igual à dos glóbulos vermelhos, para eles não estourarem nem murcharem. Agora as duas últimas questões. Durante o processo de carne de sol, carne seca, a gente viu isso. Do que é que se trata? É o quê? É desidratação por osmose. Tá? A gente já viu que falou carne de sol, carne seca, falou produção de charque, produção de bacalhau, certo? Tudo isso é osmose. Então, a letra é, certo? E a última diz o seguinte: na desidratação infantil, aconselha-se a administração do soro para reequilibrar o organismo. Quando injetado nas veias, esse soro deve ser o quê? Certo? Isotônico, hipertônico, hipotônico, ter a mesma pressão, ter a pressão osmótica maior que a do sangue, menor que a do sangue. Na verdade, todo soro, tudo que a gente deve, principalmente na veia, o que é colocado diretamente na veia, quando a gente bebe, não interfere tanto, porque ainda vai passar pelo processo digestivo. Mas quando é colocado diretamente da veia, certo? Obrigatoriamente, certo? O soro deve ser isotônico em relação ao sangue, sempre isotônico em relação ao sangue. Porque senão, se for hipertônico ou hipotônico, as células do sangue podem murchar ou estourar. Quer dizer, vai causar um problema muito maior, certo? Então, deve ser isotônico. Então, com isso, nós concluímos aí a correção do terceiro exercício.